Oi, meu nome é Natália e eu sou obcecadamente teimosa em mostrar que o impossível é apenas uma questão de opinião. E foi assim que eu vim parar em Roma. A minha obsessão por conhecer novos lugares, culturas, pessoas, arte em geral, me trouxe até aqui. A essa jornada caótica, cheia de risos e choros, da qual eu espero que você se junte comigo e se divirta. Nem sei como começar esse vídeo, pra ser bem sincera. Muita coisa aconteceu. Muita coisa mesmo. Já faz 1 ano e alguns meses, ou talvez mais do que isso. Bom, eu posso começar dizendo que estou em Roma. E enfim, a mudança ela tem sido bem caótica, se eu pudesse definir numa palavra. Caótica no sentido bom, sabe? Eu me senti realmente saindo de uma zona de conforto para desbravar algo desconhecido. Tem me surpreendido muito. Obviamente tem aqueles momentos de altos e baixos, mas faz parte, né? Eu quero muito falar um pouco mais sobre como tá sendo, sobre como eu vim parar aqui, sobre o que eu tô fazendo aqui. Mas eu acho que se eu for começar a falar sobre isso, o vídeo vai se estender muito, vai ser muito grande. E eu quero que esse vídeo ele seja como se fosse um diário, vamos assim dizer. Momentos que eu tive durante o meu primeiro ano aqui na Itália, que seja realmente um diário, sabe? Então, pra não ficar muito longo, vou tentar não me aprofundar tanto em alguns assuntos, então se vocês quiserem um vídeo mais explicado, mais aprofundado sobre outras coisas, como por exemplo, como eu vim parar na Itália, o que eu tô fazendo aqui, enfim, me falem nos comentários que eu vou ter o prazer de gravar, porque sim, isso é realmente um anúncio de que estou voltando. Vai ter muitos vídeos assim nesse canal e eu espero que vocês curtam muito, que vocês se divirtam muito. É isso, eu realmente senti saudade de vocês, senti saudade de estar aqui com vocês. E às vezes eu recebo até uns comentários de alguns vídeos passados, sabe? De algumas pessoas que têm visto, algumas pessoas que já viram, mas estão revendo e falando, estou com saudades, por favor, volta. E eu fico, tipo, com o coração muito quentinho, porque eu realmente senti muitas saudades desse local. É um local de aconchego aqui pra mim, sabe? E eu espero que também seja pra vocês. Enfim, espero que vocês realmente curtam esse vídeo. Eu vou realmente tentar ser o mais breve possível. E é isso. Grazie mille per essere venuto qui alla mia festa di compleanni. Thank you so much, my friend. All right. Durante todo esse tempo que eu estive aqui em Roma, obviamente visitei muitos lugares e dentre esses lugares estão as igrejas. Visitei muitas igrejas. Chegou até a ser uma parte do meu cotidiano. Quando eu tava andando pelas ruas e via uma igreja que talvez eu nunca tinha visto antes, ou talvez eu tinha visto, mas nunca tinha parado para reparar. Eu lembro que teve uma vez que eu estava andando com um amigo meu e de repente entramos nessa igreja e estava acontecendo alguma coisa. Achávamos que era um culto, ou enfim. Sentamos e, ok, pensamos, vamos ficar aqui, participar e ver o que tá acontecendo. Obviamente, na época não falávamos italiano, então não estávamos entendendo nada. Só que eu tinha notado que ou era impressão minha ou realmente éramos os únicos com uma vibe um pouco mais alegre, porque todo mundo tava bem triste ou bem fúnebre. Estávamos
em um funeral. Foi onde eu falei, meu Deus, estamos em um funeral, não sei de quem é, mas assim, não sei o que tá acontecendo aqui, estamos no local errado, vamos sair, vamos embora. Visitei também Trastevere, que inclusive foi durante um date, porque assim, estive em muitos dates, conheci muitas pessoas. Inclusive, quando eu estava nos primeiros dates, eu estava com dates com italianos e eu não falava italiano. Assim como também não entendia muito bem italiano. Então, eu vivenciei a verdadeira Torre de Babel. Mas, enfim, deu certo. Visitei Trastevere durante esse date e foi realmente uma experiência. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre aquela trend que tem das pessoas irem pra Itália e ter aquelas pessoas dançando enquanto tem um cara tocando e cantando. E, bom, isso acontece em uma praça em Trastevere. E quando eu fui, não era verão, era setembro ou outubro, alguma coisa assim. Então, as pessoas não estavam dançando, porque estava bastante frio. Porém, um cara estava lá, tocando, cantando também. Então, foi uma experiência muito divertida, foi uma experiência diferente. É muito jovial o bairro, então eu gostei bastante. E não só Trastevere e igrejas, eu também visitei muitos outros lugares. Conheci também muitas pessoas, algumas das quais eu não tenho mais contato e outras das quais eu carrego no meu coração com um carinho enorme. E outras que, enfim, né? Enfim, e algumas que eu ainda convivo e que fazem parte do meu dia a dia. É realmente apaixonante estar em Roma. É apaixonante conhecer pessoas em Roma. Coisas também que eu tenho feito bastante aqui em Roma é ir para a universidade. Porque sim, estou aqui em Roma porque estou em uma universidade. Tem sido uma aventura bem diferente, que eu nunca tinha vivenciado antes e parecia até um sonho um pouco distante pra mim. E às vezes eu paro pra pensar que a Natália do passado jamais imaginaria que ela chegou até aqui. Aliás, falando de universidade e de hábitos antigos que eu tinha e que eu sinto muita saudade de ter, que são os de escrita, né, e de leitura. Eu confesso que há muito tempo atrás, enfim, quando eu cheguei aqui em Roma, eu tinha gravado um vídeo falando sobre o último livro que eu li, que foi Dorian Gray, O Retrato de Dorian Gray. E eu li ele quando eu tava no Brasil e eu terminei ele ainda no Brasil. Porém, eu perdi totalmente o áudio desse vídeo e estou aqui regravando. Atualmente eu tenho a versão de Dorian Gray em italiano. Dorian Gray pra mim se tornou um dos meus livros, se não o meu livro preferido. Muitas pessoas acabam falando muito sobre a crítica que Dorian Gray traz sobre a sociedade que corrompe o homem, ou o homem que vai se corrompendo, enfim. Só que pra mim esse livro ele foi muito mais do que isso. Pra mim esse livro na verdade não se tratou sobre esse tema em si. Pra mim esse livro ele foi mais sobre a questão da morte e do medo do envelhecimento. Não sei, pelo menos eu tenho na minha cabeça que sempre que eu vou falar sobre esse assunto, as pessoas vão achar que eu sou muito superficial, que eu sou muito egoísta, que eu sou muito fútil. Porém, é um assunto muito complexo pra poder falar e debater sobre, que é o fato de ter esse medo do envelhecimento, sabe? Ter esse medo de você um dia olhar no espelho e ver que você não é mais aquela coisa que você era quando era jovem. Você não tem mais aquela jovialidade, você não tem mais aquela beleza. Pra ser bem sincera, Dorian Gray expressou isso muito bem pra mim. A questão de Dorian Gray fazer de tudo pra realmente continuar belo, pra realmente continuar jovem, pra realmente continuar sem envelhecer. E é uma coisa que eu sempre carreguei dentro da minha mente, do meu coração, de que, uau, eu realmente faria de tudo pra não envelhecer. O envelhecimento, pra mim, é realmente você ver a morte chegando aos poucos. E é como se fosse uma tortura. Por isso que pra mim é muito complexo falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito complexo, é um assunto muito profundo, sabe? Pra poder expressar. E muitas das vezes, quando eu tento expressar, eu tenho medo das pessoas acharem que estou sendo muito fútil, estou sendo muito superficial. E quando Dorian Gray faz de tudo pra continuar realmente jovem e belo, eu me vejo nele. Eu me vejo muito nele e eu passo assim muito pano pra ele ter feito isso. Obviamente tem muitas coisas ali que o Dorian Gray faz durante a história do livro que, assim, não concordo. Foram muitas coisas das quais não concordo, mas pra mim esse assunto em si, sabe, foi o foco principal.
Mas é claro que o improvável tinha que acontecer e ficamos presos para fora do meu apartamento. Ou melhor, trancados para fora com tudo que tínhamos dentro do apartamento. Sim. Mas enfim, para explicar um pouco, resumidamente, fomos no mercado comprar o que faltava, só que nessa correria toda eu acabei esquecendo a chave do meu apartamento dentro do apartamento. No prédio que eu morava, você só precisava da chave para poder entrar no seu apartamento, sabe? Porque para você sair do apartamento, quando você fecha a porta, ela já tranca automaticamente. E para sair do condomínio, do prédio, praticamente você não precisa da chave, porque já fica meio que aberto, sabe? Então, enfim, eu não me dei conta da chave, porque senão eu teria pensado, nossa, cadê a chave pra abrir e pra fechar? Mas como eu não precisava da chave pra fechar o apartamento, então eu saí no automático, eu simplesmente só saí. E deixei a chave dentro do apartamento. E quando voltamos que eu lembrei da chave, porque eu pensei, ok, deixa eu procurar a chave. Mas eu não encontrava a chave. E foi onde eu me dei realmente conta de onde estava a chave. E de como eu não conseguiria pegar ela porque ela estava dentro do apartamento. E tudo que tínhamos estava dentro. Tipo, não só, obviamente, as comidas que iríamos preparar pro Natal, mas também, por exemplo, o nosso cartão de transporte, né, pra poder ir pro Vaticano. Enfim, tava tudo lá dentro. Então, não tinha o que fazer. Foi muito engraçado e muito triste, porque obviamente, como não tínhamos o que fazer, eu tive que ligar pra proprietária, tadinha, né? Um amor de pessoa. Ela veio ela mora geralmente fora de Roma, mas ela acabou vindo até Roma pra simplesmente abrir o apartamento pra mim, porque ela tinha cópia. Só que a questão é que, durante todo esse tempo que ficamos esperando, acabamos perdendo a abertura do jubileu. Foi engraçado ao mesmo tempo, assim, contando hoje em dia é muito engraçado, mas obviamente no dia foi bem triste, bem desanimador. Mas história pra contar, né? Então passamos praticamente a véspera do Natal esperando, sabe? Até a proprietária do apartamento chegar pra poder abrir o apartamento pra gente. E, enfim, depois disso deu tudo certo. Ficamos cozinhando por bastante tempo, assim, até 8 horas da manhã. Era pra ser uma ceia de Natal em que iríamos comer a ceia, né? Comer as coisas, as comidas que preparamos durante a virada, né? Da noite, enfim. Só que como ficamos muito atrasados por conta da questão da chave e tudo mais, não conseguimos fazer isso. Singing a song of anger. This is the song of anger. People from the streets again. When the angels and drums. Right. I think it's on the bar now.